minha equipe ficou com o tema de resolução de problemas, né. Minha equipe é formada por mim, Marcelo Miguel Vieira Lima de Oliveira e por João Antônio Rocha Moraes. Nós somos orientados pelo docente professor doutor Alexandre Boleira Lopo, né, e estamos na matéria de Metodologia e Prática no Ensino da Matemática 2. Antes de passar, eu gostaria de fazer uma ressalva aqui, que eu trouxe um pedaço da parte do livro didático que eu trouxe, da editora Max Conquista, que é relacionando a BNCC e a matemática. E aí eu peguei a parte que trazia sobre resolução de problemas, que ela fala assim: os processos matemáticos de resolução de problemas, de investigação, de desenvolvimento de projetos e de modelagem podem ser citados como formas privilegiadas da atividade matemática, motivo pelo qual são, ao mesmo tempo, objeto e estratégia para a aprendizagem, ao longo de todo o ensino fundamental. Esses processos de aprendizagem são potencialmente ricos para o desenvolvimento de competências fundamentais para o letramento matemático, exemplo de raciocínio, representação, comunicação e argumentação. Esse trecho foi retirado de um livro, que é do Fundamental 2, pela editora Max Conquista, que eu já falei, e ele tem como princípio relacionar a BNCC e a matemática. Ao final da minha fala, eu vou voltar nele para falar sobre algumas habilidades. Pode dar continuidade, João. Bom, aqui trazendo um pouco para o contexto histórico, a gente traz a tendência empírico-ativista. A tendência empírico-ativista era baseada na experiência. Nela, a educação era considerada um processo de fora para dentro, no caso, de fora para dentro. E dessa forma, essa pedagogia surge como negação à escola clássica e tradicional, que era aquele modelo antigo de que o conhecimento vinha de dentro para fora, né? E nessa tendência, o professor deixa de ser o elemento central do ensino, tornando-se apenas o orientador ou facilitador da aprendizagem. E o aluno passa a ser o centro da aprendizagem. Esse trecho foi tirado de Fiorentini, 1995, página 9. Pode passar, João. Bom, aqui estão divididos em tópicos. Qual a importância da resolução de problemas para a matemática? Letra A. Ela estimula a curiosidade, desperta o gosto pelo trabalho mental, amplia o interesse pela matemática, propicia o gosto pela descoberta da resolução, adquire criatividade, aprimora o raciocínio matemático, motiva e torna significativo a introdução de um determinado conceito, utiliza e amplia o conhecimento. A partir da resolução de problemas, o aluno se torna capaz de compreender o papel da matemática no mundo, que é quando nós trazemos tudo não, mas a maioria dos assuntos para o mundo deles. A questão de trazer a matemática para o seu cotidiano. É uma forma também de motivação para aprender o conteúdo e uma forma de pensar construtiva, consciente e reflexiva. Bom, aí nós temos duas perguntas. O que é um problema e o que é a resolução de um problema matemático? O que é um problema? Segundo Newell e Simon, um problema é definido como uma situação na qual o indivíduo deseja fazer algo, porém desconhece o caminho das ações necessárias para concretizar a sua ação. Ou seja, ele sabe o que quer fazer, porém não sabe como chegar. E ele tem que resolver isso. Seria a resolução de problema. Para Dante, o problema é qualquer situação que exija o pensar do indivíduo para solucioná-la. Ou seja, que você tenha que trabalhar com a mente para resolver a situação, para solucionar a situação, ou seja, aquele problema. E segundo Xi e Glaser, um problema é uma situação na qual um indivíduo atua com o propósito de alcançar uma meta, utilizando para tal alguma estratégia particular. Resolução de um problema matemático, segundo Polya. A resolução de problemas matemáticos é a atividade mais próxima do cotidiano. Como já foi citado anteriormente, é a que aproxima mais a matemática da realidade do aluno, do discente, que é quando nós podemos trabalhar com eles
exemplos que eles veem na atualidade, que eles veem no cotidiano, que eles trazem de casa e não só no ambiente escolar. E é importante que o professor saiba escolher os problemas que serão trabalhados em sala de aula, sabendo também o ambiente em que ele está trabalhando e o que o cerca naquele ambiente. Durante o processo, o professor deve atuar conduzindo o aluno a descobrir as soluções por si mesmo, tomando cuidado para não interferir demais. O professor ele tem que manter uma certa distância das resoluções, somente orientando o aluno. Como foi dito antes, o professor agora não é mais a parte central do ensino, agora é o aluno. E o professor é o orientador e o guia para aquela aprendizagem. Metodologia pela resolução de problemas. Ensinar para a resolução de problemas, ensinar sobre resolução de problemas e ensinar com resolução de problemas. Ensinar para é o professor trazer o assunto para que possamos resolver aquele problema, mostrar qual o problema e conseguirmos resolver aquele problema. Ensinar sobre a resolução de problemas é basicamente trazer o problema, falar por que ele é necessário aplicar naquele problema, tal situação, com base na matemática, e ensinar com resolução de problemas é trazer o problema para dentro da sala de aula. Você utilizar da resolução de problemas para conseguir trabalhar sua metodologia. Bom, qual é o papel do professor? Promover a interação entre os alunos, com base de perguntas e também de dinâmicas para o professor poder trabalhar, criar uma prática para princípios construtivistas, explorar situações do dia a dia, como já foi anteriormente citado, desenvolvendo no aluno o espírito explorador, criativo e independente, incentivar o aluno e rever seu raciocínio e descrevê-lo. Bom, rapidinho, João. Antes de passar, eu trouxe aqui algumas habilidades e competências do livro do 6º ano, do Fundamental 2, também da editora Max Conquista, que tem no seu corpo, enquanto habilidade, a citação, a resolução de problemas, essa ferramenta, né? E esse objeto. EF06 MA04. Construir algoritmo em linguagem natural e representá-lo por fluxograma, que indique a resolução de um problema simples. Por exemplo, se um número natural qualquer é par. Aqui nós temos a numerologia, que seria a habilidade trabalhada, que são os próprios números, e o número natural. E para essa habilidade ser trabalhada, na própria habilidade já nos indica que é para se resolver um problema. Tem outra aqui, EF06MA06. Resolver e elaborar problemas que envolvam ideias de múltiplo e divisor, ou seja, trabalhar problemas em cima da multiplicação, do múltiplo e divisor de determinado número. Então, com essas habilidades, nós já podemos trazer como exemplo o trabalho da BNCC, né? São habilidades da BNCC, dentro do Fundamental 2, dentro do 6º ano do Ensino Fundamental 2, e como isso já se relaciona com a resolução de problemas. Já é meio que intuitivo para nós, enquanto docentes, trabalharmos com resolução de problemas nesses quesitos. Pode passar, irmão, e pode tocar o barco. Tá dando pra me ouvir? Tá, Boa sim. noite a... Pronto, valeu. Boa noite a todos. Continuando, como o Marcelo já havia dizendo, qual o papel do professor? Buscar problemas criativos e estimuladores para desafiar as estruturas conceituais dos alunos. Parar de dar instruções, parar de dar respostas, procurar novas formas de desafiar os alunos
e focalizar o processo empregado no cálculo e no raciocínio, não apenas em considerar o resultado obtido no término da resolução. Ou seja, realmente fazer o aluno pensar por si só, fazer ele ajudar os colegas, eles trabalharem em equipe e exercitar esse raciocínio deles. Mas, como já foi dito, o papel central não está mais no professor. Agora, esse papel está para o estudante, que também possui um papel importante nesse sentido. O aluno é um ser ativo e central nesse processo de construção do conhecimento. Ele é quem deve interpretar as relações estabelecidas, confrontar os dados, não apenas constar soluções, aprender a equalização do cálculo empregado e produzir sua própria estratégia de cálculo, expor seu pensamento, discutir e argumentar com um grupo de colegas e o professor. E agora, pensando na trajetória, como o aluno deve fazer isso? Vamos seguindo um raciocínio lógico. Qual o primeiro passo? Primeiro é preciso compreender o problema. O que é que se pede no problema? Quais são os dados e as condições do problema? É possível fazer uma figura, um esquema, um diagrama? É possível estimar a resposta? São algumas perguntas principais quando você se depara logo com o problema. O segundo passo é elaborar um plano. Qual é o seu plano para resolver esse problema? Que estratégia você tentará desenvolver? Você se lembra de um problema semelhante que pode ajudá-lo a resolver este? E tentar organizar os dados em tabelas e gráficos e tentar resolver ele por partes, e dividindo e conforme cada parte e avançando gradativamente. Terceiro passo, exatamente, executar o plano. Já que nós já compreendemos do que se trata o problema e elaboramos um plano, é executar esse plano, verificando cada passo a passo, efetuar todos os cálculos indicados já no seu plano e executar todas as estratégias pensadas, obtendo várias maneiras de resolver o mesmo problema. E por fim, não menos importante, fazer o retrospecto ou a verificação. Examinar se a solução obtida está correta, se existe outra maneira de resolver o problema, e é possível usar o método empregado para resolver problemas semelhantes. E esse é um passo muito importante, que é revisar a solução. Porque revisar a solução é a etapa mais importante, segundo Polya, pois essa etapa propicia uma depuração e uma abstração do problema. O que seria essa depuração e abstração? Na depuração, o objetivo é verificar a argumentação usada, procurando simplificá-la. Pode-se chegar ao extremo de buscar outras maneiras de resolver o problema, possivelmente mais simples, mas menos intuitivas, e só agora acessíveis ao resolvedor. Já a abstração, o objetivo é refletir no processo de resolução, procurando descobrir a essência do problema e do método de resolução empregado. Tendo sucesso nessa empreitada, pode-se resolver a outros problemas mais gerais ou de aparência bastante diferente. Ela representa a possibilidade de aumento do poder de fogo do resolvedor, a possibilidade de fertilização matemática. E, além disso, baseado em Alevato e Onuchik, em 2011, eles apresentaram um certo roteiro para trabalho de resolução de problemas, como uma metodologia. Essa parte já é empregada ao professor. E como fazer essas resoluções de problemas por si só. Primeira etapa é a preparação do problema. Selecionar um problema, visando a construção de algum conceito, princípio ou procedimento. Nesse caso, é o chamado problema gerador. Após isso, parte para a leitura individual. Ou seja, é a parte que ele, após ter preparado já esse problema, ele entregaria uma cópia do problema a cada aluno ou a seus grupos para eles trabalharem, individual ou em conjunto. A resolução do problema seria essa parte que estou falando anteriormente. Os alunos vão fazer essas etapas,
Vamos analisar calmamente, elaborar um plano, executar o plano, depois de feito o plano, revisar. E aqui um trabalho cooperativo ou individual, busca resolvê-lo. Consideram os alunos como co-construtores da matemática nova que se quer abordar. E o problema gerador é aquele que, ao longo de sua resolução, irá conduzir os alunos para a construção de um conteúdo que foi planejado pelo professor. Observar e incentivar. Nessa etapa, o professor ele não tem aquele papel de transmissor, o dono do conhecimento. Os alunos que, individualmente, ou de preferência em grupo, nesse sentido, o professor apenas fica lá, como eu posso dizer, ele seria apenas a terceira pessoa. Ele está apenas observando tudo o que está acontecendo, analisando se eles realmente estão indo pelo caminho certo, aí dá uma dica, mas não é dar a resposta para os alunos, eles precisam pensar por si só. Ele é apenas um mediador entre ele e os alunos. O registro na louça é o momento onde os representantes, ou um ou vários representantes do grupo, são convidados a registrar na louça suas resoluções. Certas, erradas, ou feitas de diferentes formas da que você tenha ensinado anteriormente, devem ser apresentadas para que eles analisem, discutam. Eu cheguei nesse resultado por esse método. Peraí, eu também cheguei nesse resultado, porém de um método diferente. Aí é preciso que eles analisem, vejam qual forma eles se adequam melhor e se realmente essa forma pode se aplicar a todas. Lembrando da questão da revisão após a conclusão. A plenária seria a etapa onde são convidados todos os alunos, para eles discutirem as resoluções registradas e para defenderem seus pontos de vista, esclarecer suas dúvidas. Não, eu fiz por esse método, por isso e isso. Nessa parte, novamente, o professor é apenas um mediador das discussões, incentivando a participação efetiva de todos os alunos. E esse é um dos momentos mais ricos para a aprendizagem, essa troca de conhecimento entre os próprios alunos. A busca do consenso, né? Porque já que vai ter um certo conflito, né, digamos assim, de ideias, de pensamentos para a resolução. Depois de sanadas as dúvidas e analisada todas as soluções apresentadas, o professor, aí ele já tem que ter um papel mais ativo. Ele tem que tentar chegar a um consenso sobre o resultado correto. E, por fim, a formalização do conteúdo. Nesse momento, é o professor que registra na lousa uma apresentação formal, padronizando todos os conceitos, os princípios e os procedimentos construídos, através dessa resolução de problemas, destacando as diferentes técnicas operatórias e as demonstrações das propriedades qualificadas sobre o assunto. Ou seja, aí ele vai fazer o apanhado. O que é que dá para aproveitar de ambas as metodologias utilizadas, né, os métodos que cada grupo de aluno utilizou, qual realmente seria uma solução geral para esse tipo de equação, o que é que precisa melhorar, e fazer um modelo padrão, apenas para centralizar esse caminho. Pode ser que ele consiga chegar no final, mesmo fazendo suas vertentes, mas tem que ter um sentido guia para ajudá-los. E aqui, encerrando nossa apresentação.